agradecer o convite para mais uma vez estarmos juntos aqui na Comissão de Direitos Humanos, o convite do senador, e poder participar dessa mesa, onde vários pontos do que se chama pacote Mais Brasil são colocados. Eu vou focar numa parte que formalmente dizem que não veio, mas já está aí, que é a parte que envolve servidores públicos. Eu falo formalmente não veio, mas está aí, porque como foi citado aqui mais de uma vez, inclusive Toninho, nosso amigo do DIAP, citou, e o Flávio também mencionou, nas PECs fala da redução de jornada, fala de outras coisas com servidores, mas a chamada PEC da reforma administrativa ainda não veio. Mas o governo já divulgou, vários órgãos de imprensa já mostraram, já divulgaram, uma apresentação do governo que a capa diz: menos máquina, mais social, governo justo, eficiente e fraterno. Essa é a capa do material que foi divulgado pelo governo alguns dias atrás. E eu acho interessante dizer isso exatamente no momento em que foi extinto o serviço social do INSS, com a possibilidade de servidores do INSS serem alocados em outros órgãos. Eu quero saber o seguinte: mais social? Aonde? Nem no elevador social do Ministério da Economia não tem mais. Está a mesma coisa. Mas o que nós temos que ver aqui é o seguinte: o programa que está sendo colocado dentro dessas PECs, inclusive da que vem, a gente ouve dizer assim: fizemos um estudo, fizemos uma análise, chegamos à conclusão. Pois muito bem, este governo não tinha tomado posse e já havia proposta apresentada de fora para dentro, que pessoas do governo Temer, e aí na época o doutor Bruno não estava e o doutor Felipe era recém-ingresso no quadro da Procuradoria-Geral da Fazenda, mas já estava a ordem colocada: congelamento de gastos públicos. Essa era uma. Reformas trabalhistas e da Previdência, privatização, redução ou fechamento de serviços públicos, redução de despesa com servidores, desmonte e venda de empresas estatais. Esse pacote o governo Temer recebeu inteirinho. Focando em servidores. Isso foi dito pela equipe do governo Temer em 2017. Necessidade de redução de postos de trabalho, com facilitação da saída ou afastamento de servidores. As pessoas que estão acompanhando a gente devem lembrar: mais um plano de demissão voluntária, não se sabe por quê, fracassado. Redução de jornada de trabalho com remuneração proporcional. Isso que esse governo está colocando foi apresentado pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial em 2017 para que o governo Temer colocasse. E aqui eu faço um parêntese. Eu participei da equipe de governo durante 13 anos e meio, justamente na área de servidores, justamente na negociação, e em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, semana passada, num evento na Universidade Federal, me perguntaram: vocês falam do Fundo Monetário Internacional, vocês falam do Banco Mundial, como é que vocês agiam na época de vocês? Eu disse: nós conversávamos com o Banco Mundial, ouvíamos o Banco Mundial, analisávamos as sugestões do Banco Mundial e aplicávamos aquilo que achávamos que seria interessante na medida que fosse interessante, se fosse interessante alguma coisa. A redução da jornada de trabalho já era proposta naquela época. Aliás, antes do governo Temer, só que não foi aceito pelo governo da época. Licença incentivada sem remuneração também estava no pacote de Temer. Redução de postos de trabalho continuando. Na restrição de admissão de novos servidores. Quem analisa orçamento pode ter observado a Lei de Diretriz Orçamentária, a Lei Orçamentária Anual de 17 para 18 já cumpriu essa determinação. Praticamente nada para gastar com concurso público. Suspensão de novos concursos. E eu coloco ali ignorando programação dos órgãos, porque os órgãos fazem, sim, periodicamente uma análise da necessidade da sua força de trabalho e a apresentam ao Ministério. Na época, Planejamento, hoje é o Ministério da Economia. Ignoraram solenemente de 2017 para cá. Demissão de servidor estável por insuficiência de desempenho. Isso aqui a gente vai ver mais adiante, mas já estava lá em 2017.
redução de direitos e benefícios de servidores públicos, congelamento salarial, adiamento dos reajustes já aprovados em lei. Os reajustes de 2016 e 2017, o governo tentou, mas felizmente o judiciário não deixou que fossem adiados ou até cancelados. Uma coisa muito interessante que se coloca como proposta deste governo, alteração da alíquota previdenciária. Isso já estava na lista do Banco Mundial, na lista do Fundo Monetário Internacional para o Estado brasileiro. E uma imposição chamada efetiva do teto remuneratório. O que é isso? É incluir no cálculo do teto de remuneração de servidores despesas que não deveriam ser colocadas. Ainda, reestruturação de carreira do Poder Executivo, a gente vai ver isso mais adiante. Foi feito, na época, de 2016 para 2017, a extinção de 60 mil cargos que estavam vagos. Quando é praxe, os cargos vagos, que a gente precisa de lei para criar cargo novo, por decreto a gente pode transformar um cargo vago de uma carreira num cargo vago de outro e realizar concurso, sem precisar gastar tempo aqui no Legislativo. Equiparação da remuneração ao equivalente no setor privado. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas, 2017. Isso aqui foi apresentado pelo então Ministério do Planejamento do governo Temer, comparando o que seria o setor público da época com o setor privado. Os cargos e carreiras do ciclo de gestão comparados a economistas, administradores e contadores que se encontram no mercado. E apresentaram esses valores: 17 mil de entrada para o servidor, 6.400 para economista no mercado, 4.600 para administrador no mercado e 4.300 para contador no mercado. Qual mercado? Quais as empresas? Essa é uma questão que eles não disseram. Mas, enfim, propuseram, na época, no pacote do governo Temer, redução e unificação do piso da maioria das tabelas. A ideia, na época, era 2.600 de entrada para nível intermediário e de 5.000 a 8.000 reais para entrada no nível superior. E unificação do número de classes e padrões nas tabelas salariais. Todas as tabelas deveriam ter 7 classes com 30 padrões, no máximo um padrão por ano e só por mérito. Isso foi apresentado há 2 anos atrás. Esse governo está terminando agora o primeiro ano. Então não vem com história de fizemos estudos, fizemos cálculos, fizemos projeções. Isso é pacote encomendado. E foi mencionado aqui, inclusive, também pelo Toninho, a questão do congelamento salarial do estágio probatório. A pessoa fica no estágio probatório durante anos e, se sair dele, permanecendo, aí descongela. Isso aí foi apresentado também pelo Ministério do Planejamento em 2017. A ideia era um servidor do ciclo de gestão que começa com 16,9 mil, termina com 24. Na proposta deles, começaria com 5.300, chegaria aos 24 depois de 30 anos. Hoje é possível que o servidor chegue um pouquinho antes, por merecimento, inclusive, porque as carreiras têm como acelerar. Isso ninguém fala. Por exemplo, pegar o caso da Polícia Rodoviária Federal, que eu participei da elaboração da atual estrutura de carreira e desenvolvimento. Um policial federal rodoviário pode progredir a cada 1 ano e meio. No entanto, se a sua avaliação for positiva, ele acelera para 1 ano. Como é que não tem avaliação de desempenho funcionando? Claro que tem. Bom, vamos lá. Para isso aí foi colocado na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, no Globo, no ano passado, no período eleitoral. O que deveria ser feito para conseguir controlar a despesa de pessoal e o quantitativo de servidores? Alterações orçamentárias com redução de gastos públicos, e aí a aplicação efetiva da Emenda Constitucional 95, uma LDO com diretrizes bem restritivas, maior contingenciamento e limites mais fortes na lei orçamentária das despesas privadas. E, coincidência, o que foi apresentado agora pelo governo já estava sendo dito pela imprensa no ano passado: fim das vinculações orçamentárias, desindexação e fim de despesas obrigatórias. Pergunto de novo, que estudo o atual governo fez? Isso é pacote pronto, entregue. Remuneração. E aí nós já estamos no relatório do Banco Mundial,
que foi apresentado aqui ao lado, na Câmara dos Deputados, como festa, um estudo feito pelo Banco Mundial, com muita novidade, de 2017, 2016, que eles já tinham essas avaliações. Por exemplo, o Banco Mundial disse que um servidor federal ganha quase o dobro do trabalhador da iniciativa privada, 96%, e que a maioria dos 53 países tem, por média, 21%. Eu até concordo. Só que eu estive em loco em alguns países, eu pego o caso da Suécia, por exemplo, onde muita gente diz, não, lá servidor e trabalhador da iniciativa privada ganha quase igual. Sim, mas não foi baixado o salário do servidor público. O trabalhador da iniciativa privada é que tem uma remuneração adequada. Nenhum dos dois ganha miséria. Ainda do segundo o Banco Mundial, o setor público estadual no Brasil paga significativamente mais do que o privado. Segundo o Banco Mundial, um servidor estadual, em média, ganha R$ 4.895,30, enquanto que seu equivalente na iniciativa privada ganha R$ 3.625,30. Nós vamos ver daqui a pouco uma comparação que eles mesmos fizeram, mas, por enquanto, vamos seguindo. O Banco Mundial diz que os salários iniciais dos servidores da administração federal são altos. Ele diz isso num material entregue ao governo brasileiro em 2019. Qualquer semelhança com o que eles mesmos disseram em 2017 não é mera coincidência. Eles chamam de taxa de compressão, nós chamamos de amplitude, que é a distância do salário entre o piso e o teto. Eles acham que é muito baixa para algumas carreiras, a pessoa não tem estímulo para evoluir na carreira. Outra coisa que o Banco Mundial criticou, pagamento por desempenho na categoria quase todos os servidores recebem. O que é isso? Alguns são avaliados e todos recebem? Não. As carreiras que têm avaliação por desempenho, a grande maioria tem avaliação que significa a parte institucional e a parte individual. Na parte institucional, se o órgão, se a instituição atingir suas metas, todos daquela instituição ganham, óbvio. A instituição cumpriu o que era para ser feito. A instituição atingiu sua meta. A parte menor, bem menor, aí sim, é a individual. Mas é colocado como se fosse uma coisa única. E outra coisa que o Banco Mundial criticou veementemente, pagamento por desempenho compartilhado com aposentados e pensionistas. Caramba, se eu participei durante a minha vida laboral do ganho institucional, não é o meu individual, é o ganho institucional, por que aposentando eu não posso levar isso para a aposentadoria e falecendo eu não posso deixar isso numa pensão? Eu, por exemplo, sou aposentado, servidor do INSS aposentado, eu levei somente a parte institucional, não levei a parte individual. Por quê? Porque eu estava cedido a outro órgão, eu estava no antigo Ministério do Planejamento. Eu contribuí, de alguma forma, para a parte institucional, para a administração pública? Sim. Então, eu tive o direito. Seguindo, ainda segundo o relatório do Banco Mundial, aqui ele já manda um recado. Há um grande contingente de servidores em via de se aposentar e vários que recebem abono permanência. Aqui ele está chamando a atenção. Olha essa turma aqui, tem que botar para fora. Sobre isso, eles dizem, servidores em condições de aposentar são tipicamente do regime previdenciário pré-2003 e desfrutam, portanto, de paridade e integralidade. Tem como dar uma volta nisso e não dar para os novos isso? Tem. Recomendação do Banco Mundial, criar um novo sistema de carreira sem associar ganhos salariais de servidores da ativa com aumentos salariais de servidores aposentados. Como é que se faz isso? Me perguntaram outro dia num evento que a gente discutia esse assunto. Eu tenho uma parte que eu já garanti, vou perder? Não, você vai continuar, mas cria-se um prêmio diferente da sua gratificação que só os novos recebem. Consequentemente, aquilo ali você não vai receber quando for para a sua aposentadoria. E aí, engraçado o seguinte, foi apresentado aqui na Câmara dos Deputados, pelo Banco Mundial, um projeto de lei que está há um ano tramitando no Parlamento francês. Nesse projeto de lei, eles propõem a possibilidade de incorporação de funcionários por meio de regime contratual, que no Brasil seria CLT, ao invés de estatutário. Possibilidade de contratos temporários com duração de até 6 anos para projetos específicos.
como se no Brasil não houvesse projetos específicos onde há contrato temporário. Só que no Brasil, o tempo máximo é menor que 6 anos. No projeto lá na França, mobilidade de servidores entre órgãos do Estado, igualzinho que está sendo proposto aqui. Reforço de pagamento por desempenho, não apenas em decorrência do tempo de serviço. Está isso no Congresso da França, mas o Banco Mundial sugere que se faça aqui. Seguindo, o Banco Mundial propõe redução da remuneração de entrada, aumento do tempo para atingir o topo da tabela e, por consequência, aposentadoria, redução da taxa de reposição não substituindo aposentados e redução do número de carreiras, isso aí todo mundo já está sabendo, de 117 para 20 ou 30. É recomendação, eu não sei se deveria manter a palavra recomendação, porque parece que é ordem, cumpra-se. Seguindo, isso aqui é uma das telas desse material que tem isso aqui como capa. Eles dizem que servidores estão gastando muito em relação ao PIB, como se o PIB fosse uma linha reta. Está subindo, e a projeção deles é que esteve em 13,16 agora em final de 2018 e deve chegar a 14,8. Se o PIB fosse uma linha reta, no entanto, o IBGE diz que justamente o período que eles acham que o servidor está gastando tanto que vai encostar no PIB, o PIB está caindo. Basta olhar o gráfico feito por quem? Pelo IBGE. Isso eles não falam. É aquela velha história, eu tenho uma caixa d'água que a distância do piso da caixa d'água à tampa é de 1 metro. Eu pego a mesma quantidade de água, ponho numa caixa que tem a mesma largura, o mesmo comprimento, mas a tampa está à metade dessa altura. E em relação à tampa, a distância diminuiu, mas a quantidade de água não. Ou seja, o PIB caindo, somos nós que estamos subindo. Não precisa participar de aula de física não para saber isso. Seguindo, o governo propõe redução do número de postos de trabalho, privatização e terceirização de serviços, não substituindo aposentados, chamando no material do governo de replanejamento da força de trabalho, e foi dito aqui a questão da transformação de digital, aliás, transformação para digital de serviços. E aí, uma coisa interessante, isso aqui também é uma das telas do governo. Chama de janela de oportunidade. Oportunidade eu aprendi que é o seguinte, jogo, eu tenho oportunidade de ganhar, vou lá e jogo. Tenho oportunidade de participar de alguma coisa, me foi dada a chance, eu vou lá e aproveito. O governo vai aproveitar a janela de oportunidade, e eu peguei o exemplo que o próprio governo usa, ele não usa outro, o INSS. Primeiro aqui, o conjunto dos servidores. O governo coloca à nossa esquerda um gráfico dizendo até 2024, 21% dos servidores se aposentam. Até 2030, 42% se aposentam e até 39, 61%. Qual é a saída para isso? Nós vamos para o lado direito, onde o governo coloca isso como uma coisa muito boa. Este ano, em abril, 34 mil processos deram entrada no INSS pelo meio digital, equivale a 7%. 440 mil foram com atendimento presencial, 93%. Já em outubro deste ano, 90%, ou seja, 695 mil foram por meio digital, e 78.500, 10%, por atendimento presencial. Agora, o governo não fala uma coisa. E aí os colegas do INSS que estão assistindo a gente, e alguns com quem eu conversei, reforçam. De que maneira isso é feito? Simples. Entra um segurado numa unidade do INSS, quando ele se aproxima do balcão, vem o supervisor no ouvido do servidor e fala, você tem 10 minutos para dar o número do telefone ou o endereço da internet e despachar essa pessoa daqui. Primeiro, o serviço social do INSS está extinto. Segundo, a população majoritariamente atendida pelo INSS não tem hábitos digitais, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem Twitter, é idoso. São pessoas que pouco têm acesso a computadores. E eu estou forçando essas pessoas a ir para a internet. Isso é modernidade?
Cadê aquela pessoa formada em serviço social que está ali para receber aquela pessoa e o técnico e o analista previdenciário para atender aquela pessoa no conteúdo da sua demanda? Mais um minuto. Já estamos terminando. Temos servidores demais, né? Pois muito bem, em 30 e poucos países, o Brasil é o 26º na proporção de servidores por população ativa formalmente. A média está lá no meio. Nós temos 12%, a média é 21%. Pegar o caso do Reino Unido, que fez uma grande reforma, é 23%. Nós temos muitos servidores? Eu acho que não. Agora, para a reforma, estabilidade, aqui tem um ponto interessante. Eles dizem que alguns cargos não podem perder estabilidade por conta de pressões políticas. Aí tem uma polêmica dentro do próprio governo. Cargos de atividade de Estado. Pois muito bem, eu pergunto, na Receita ou auditor fiscal? E o servidor administrativo que está lá no balcão que atende a população, não vai ter? Na Procuradoria da Fazenda, o procurador, o advogado da União, e o servidor administrativo que está lá também no atendimento e que ajuda, e aquele que não é advogado, que não é procurador na PGFN, o ingresso, seleção não vai ser só por concurso. O estágio, Toninho já mencionou aqui. A possibilidade direta de ingresso nas partes mais altas, CLT, contratação temporária. O piso, a proposta do governo, não é diferente do que foi há anos atrás. E o equivalente, aqui, rapidinho, advogado da União comparado ao advogado sênior de empresa de grande porte. Auditor da Receita comparado ao analista contábil fiscal sênior de empresa de grande porte. Um analista de planejamento de orçamento da União comparado a um analista de planejamento de empresa de grande porte. E, no caso do analista administrativo, comparado com o analista de recursos humanos de empresa de grande porte. Pesquisa feita por uma empresa privada contratada pelo Banco Mundial. É isso? Para novos, a criação de critérios, já concluindo, dizendo que tem que regulamentar o artigo 41. Foi mencionado aqui, o artigo 41 está aí. Mediante procedimento de avaliação periódica, se o servidor for reprovado, ele já pode ser demitido. Está na Constituição, mas não tem a lei. E eles querem criar a lei bem draconiana. Mobilidade, já foi dito, redução de número de carreiras. É polêmico, porque isso vai custar muito dinheiro, porque as tabelas salariais são diferentes. Congelamento de remuneração, redução de benefícios financeiros, regulamentação da lei de greve, que não existe para o serviço público, criação de um novo código de conduta, querendo revogar o de 1994 e colocar um bem mais duro, revisão de licenças, gratificações, e já foi falado aqui a redução da jornada. Por fim, fechando, o pacote são várias PECs, várias medidas provisórias, projetos de lei, decretos, portarias e outros atos que podem ser editados. E, obviamente, a participação dos estados já foi dita aqui, a adesão está sendo bem grande. Agora, nas considerações finais, a gente precisa reforçar algumas coisas. Por exemplo, na reforma administrativa proposta, o presidente da República fala na questão da estabilidade para aquelas carreiras, como eu citei na minha fala inicial. Algumas carreiras de Estado. Mas, na verdade, o que eles falam é cargo, não carreira. Na Polícia Federal, o cargo de delegado pode ter estabilidade. Outros servidores que não são delegados, não são agentes, não são escrivães, nem papiloscopistas, nem peritos, mas que fazem a Polícia Federal funcionar, podem perder estabilidade. Agora, em momento nenhum, o governo fala de manter a estabilidade de quem está lá na ponta. Por exemplo, eu acabei de receber uma mensagem me informando que, neste momento, está acontecendo a abertura da Conferência Nacional Democrática de Assistência Social, com mais de 700 pessoas aqui na UNB, representando, por enquanto, 24 estados, e os 3 que ainda não estão, com certeza, estão chegando até o fim do dia. Para discutir o quê? A população carente, aquele desempregado que, recebendo seguro-desemprego, vai descontar a Previdência, mas o patrão que mandou embora vai ter a sua folha de pagamento desonerada.
uma coisa totalmente assassina, porque não é nem coerente, é coerente para quem quer matar o pobre e garantir o dinheiro do rico. Então, nós temos que discutir o que é serviço público. Dizer mais social, isso me lembra o governo Sarney, que dizia tudo pelo social. Mesmíssima coisa, e a proposta de política não era tão diferente como está sendo colocada hoje. Pelo contrário, agora é até mais grave. O que nós temos que discutir é por que foi suspenso concurso para auditor fiscal do trabalho, que o doutor Márcio aqui bem colocava a necessidade de atender aquelas pessoas que estão em empresas que não cumprem sequer a legislação existente. A quantidade de auditores fiscais do trabalho que se aposentaram e que estão em vias de se aposentar não tem previsão de substituição. Cadê a modernização para essa fiscalização? Vai lá descobrir, por exemplo, trabalho escravo numa fazenda. Via internet? Eu acho difícil. Eu quero saber como é que fica a pessoa que está lá na ponta, nas unidades de saúde, de educação, que sofrem pressão de prefeitos, de vereadores e de empresários locais, para ter algum benefício, para passar algum parente seu na frente da fila da saúde. Lembrando, hospitais federais, eu não estou falando nem de municípios, mas esses não entram na lista dos que devem ter estabilidade. E aí, me desculpe, doutor Felipe, eu não aceito essa sua afirmação de que prefere ter redução à demissão. A demissão prevista para servidor público é para um péssimo servidor. No entanto, a redução não significa que o mau servidor vai ter redução. O bom servidor, se ele estiver no lugar errado, na hora errada, ele pode ter o salário reduzido. Eu não prefiro a redução do meu salário à minha demissão, porque eu, durante mais de 30 anos, fui um bom servidor. Mas, se aplicado na época em que eu estava trabalhando, o que está sendo proposto, eu poderia, mesmo sendo um bom servidor, ter meu salário reduzido, dependendo de onde eu estivesse. Então, eu não prefiro. Eu prefiro ser um bom servidor e ter minha remuneração garantida no final do mês. Eu acho que nós temos que ter bem claro o que nós queremos. Amanhã, no Teatro dos Bancários, aqui em Brasília, nós estaremos reunindo entidades sindicais de servidores públicos federais dos 3 poderes, estaduais dos 3 poderes e municipais dos 2, porque lá não tem poder judiciário. Mas teremos servidores públicos federais, estaduais e municipais, todas as centrais sindicais de qualquer naipe ideológico, discutindo a necessidade de preservação e garantia do atendimento à população através do serviço público. E uma pesquisa que nós temos acompanhado de perto, que é claro que o governo deve estar sabendo, 56% da população é contra o fim da estabilidade dos servidores. É contra a extinção de unidades de atendimento ou de redução de serviços. Por exemplo, a fusão de unidades do INSS com unidades do extinto Ministério do Trabalho, unificando serviços, sem que aquilo ali signifique, na verdade, a junção de serviços que tem a ver, é questionada não só pelos que trabalham nos 2 órgãos, como por aqueles que precisam do atendimento nesses órgãos. Que tipo de serviço público nós queremos? Lembrando que, com a informalidade, a procura por serviços básicos de saúde, de educação e de previdência fornecidos constitucionalmente pelo serviço público aumenta. A necessidade de atendimento a populações carentes, miseráveis, desassistidas, aumenta. E a proposta do governo reduz não só as unidades, como a quantidade de pessoas que precisa para atender essa população crescente. Então, o que nós temos que fazer é unir forças para impedir que essa reforma vá adiante. E uma coisa que, coincidência macabra, o número de emendas que a medida provisória 905 teve é 1930, ano para onde este governo nos remeterá se for vitorioso nas reformas. 1930, nós vamos voltar à década de 30 do século passado.
E não por acaso, 1.930 é o número de emendas a uma medida provisória que eu não espero que seja remendada, eu espero que seja rejeitada, porque eu nunca vi uma medida provisória com tantas emendas, com tantos questionamentos em todos os artigos, em todos os incisos, em todos os parágrafos. Não há nada que não seja questionado nessa medida provisória, que eu concordo com o que o doutor Márcio falou aqui ainda há pouco. Não é o que dizem, é uma reforma trabalhista, porque continua dilapidando a CLT, como já foi feito em 2017, como vem sendo feito por medidas infraconstitucionais e até infralegais. Então, eu acho que o que nós temos que fazer aqui é informar a sociedade, informar a população o que significa esse pacote. Dizer mais social, menos Estado. Que Estado que vai sobrar? Nenhum, quando a população precisa justamente de um Estado que atenda às suas necessidades. No mais, senador, é agradecer a oportunidade pela participação, a boa discussão aqui com os companheiros da mesa, inclusive a paciência do doutor Bruno e do doutor Felipe, porque o compromisso deles de levar, eu acredito. Se o governo vai dar andamento, é outra história, mas levar, com certeza leva, porque eu acho que os companheiros de mesa que nós temos aqui vão cumprir essa parte. Muito obrigado. Tudo bem. Vladimir Nepomuceno, assessor e consultor de entidades sindicais, diretor do ISAIT, assessoria parlamentar.